Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido e Suécia. Estes são os principais países que compõem a União Europeia. A bandeira que representa esta união contém 12 estrelas douradas dispostas sobre um fundo azul. Mas por que a bandeira tem 12 estrelas? Porque os europeus acreditam que o número 12 simboliza a perfeição. Por isso, apesar das diferenças nas culturas, nas tradições e nas histórias, os países partilham a mesma vontade de viver em paz, em perfeita harmonia, no intuito de melhorar as condições de vida e trabalho de seus cidadãos e construir um mundo mais justo. Ei pessoal, tudo bem com vocês? O tema da nossa aula de geografia de hoje é a Europa Ocidental e a formação da União Europeia. Como a atual Europa chegou a esses índices, de bloco, a ostentação de um bloco, a formação de um grande bloco, ao mesmo tempo com fatores históricos de implicações políticas, diferenças entre os países, nacionalismos, xenofobia, enfim, uma série de implicações da formação da Europa Ocidental, um bloco que hoje representa aí boa parte dos países desenvolvidos, países ricos, mas que à medida que cria um megabloco, a formação de um bloco gigantesco, no caso chamado de União Europeia, eu vou ter algumas desigualdades presentes, principalmente a partir dos novos membros que vão se inserir dentro deste bloco. A Europa Ocidental, principalmente a partir daqueles processos colonizatórios, buscando um acúmulo de metais, transferindo depois parte desses capitais para suas respectivas metrópoles, acabou gerando uma condição favorável para a Europa Ocidental em termos de participação em mercados e, ao mesmo tempo, em distribuição desses lucros obtidos a partir do metalismo, principalmente em relação às colônias, para o desenvolvimento de nações com certo poder aquisitivo. Então a gente vai ter, nesse sentido, uma formação de um bloco atual que tem sim origens históricas naqueles processos de colonização. Esse é um dos fatores que explicam por que hoje boa parte dos países europeus são considerados ricos, são considerados desenvolvidos, ou seja, eu tenho no passado uma questão de colonização, eu acabei criando uma série de colônias, o meu país criou uma série de colônias, principalmente na África e também na América Latina. Essas colônias acabaram abastecendo os meus mercados internos em relação a especiarias e também em relação a alguns metais preciosos como a prata e como o ouro. E esse tipo de acúmulo de capital que começou a surgir a partir justamente desse tipo de comércio em relação às colônias, permitiu que hoje, no atual estágio de bloco, um megabloco, eu tenho a formação hoje de um megabloco chamado União Europeia, os índices de desenvolvimento humano dos principais países integrantes do bloco são considerados ou razoáveis ou bons, índices de primeiro mundo, como a gente costuma falar, em relação à geografia da Europa Ocidental. A formação dos estados europeus, elas ocorreram de formas diferenciadas na história. Existem países que apresentam uma formação mais antiga, digamos assim, em relação à história, principalmente em relação à Inglaterra e à França, países que conseguiram estabelecer seus estados-nação, ou seja, um estado-nação soberano que possui um governante, pode ser um rei ou pode ser um burguês, enfim, um presidente, um ministro. Estados que começam a se instituir como estados, começam a se inserir como estados ou a formar estados, principalmente a partir de 1600, já começam a formar os seus estados, e a definir os seus limites de fronteira e territórios, enfim, criar as suas subdivisões dentro dos territórios, e a partir disso, como eu tenho uma estrutura política já formada, uma estrutura que vai manter o poder soberano, eu vou começar a partir para o acúmulo de capitais em colônias. Então isso vai permitir sim que esse tipo de nação, principalmente Inglaterra e França, saiam na frente na corrida no capitalismo em relação ao metalismo também, para sustentar hoje esse atual período onde são consideradas nações ricas. No segundo momento, eu vou ter a presença de estados mais modernos em suas formações, na constituição dos estados soberanos, principalmente citando dois exemplos, no caso, a Alemanha e a Itália, que possuem processos recentes de formação em relação aos seus estados. Os estados-nação, no caso
da Itália e da Alemanha são processos recentes, principalmente a partir de 1800, justamente por divisões internas que ocorriam, ou seja, existiam facções, né, internas que acabavam mantendo o seu poder e não queriam abrir mão do poder de subdivisões para um poder central, um poder único, no caso de um verdadeiro soberano, um governante principal. Então a gente vai ter aí processos demorados e, nesse sentido, esses dois países, essas duas nações vão conseguir a sua parte naquela grande partilha, digamos assim, do continente africano, por exemplo, de uma forma desigual em relação a países como a Inglaterra e como, no caso, a Espanha e Portugal, que foram países assim que conseguiram várias colônias dentro da África, né? Então, nesse sentido, tanto a Itália quanto a Alemanha vão conseguir um número bem menor de colônias em relação ao continente africano. Esse processo, então, é um processo que vai acabar gerando, sim, uma desigualdade em relação à participação desses países, né? A Alemanha, no caso, é um país que vai conseguir ter um desenvolvimento industrial principalmente a partir da Segunda Guerra, né, que ela teve uma reconstrução, e no caso da Itália, ainda assim, eu tenho grandes desigualdades presentes dentro desse Estado-nação, principalmente em função de diferenças existentes entre regiões italianas, principalmente na relação entre um norte mais rico, industrial, e um sul mais agrário e mais pobre nesse sentido, né? Um filme, pessoal, que vai acabar mostrando cenas marcantes dessa história da Europa Ocidental, né, dessa história principalmente da Alemanha, é o filme chamado Adeus Lenin, né, um filme que vai mostrar as transformações ideológicas, políticas e econômicas existentes na Europa e que afetaram não só a Alemanha, né, mas também vários países pertencentes à Europa Ocidental. Vamos ver aí algumas cenas do filme. Oi. Olá. Oi. Por favor, posso sentar aqui um pouquinho? Claro. Vocês não são daqui, não é? Somos de Wuppertal. Do lado ocidental? Mamãe? De um lado, uma Alemanha oriental de caráter socialista e, ao mesmo tempo, eu vou ter uma Alemanha ocidental de caráter capitalista. Essas diferenças, elas aparecem bem no filme, né? As implicações nos padrões de cultura, nos padrões de consumo, por exemplo, as grandes diferenciações que existem nesses dois sistemas. E o filme ele é característico também e é importante nesse sentido, porque ele mostra não só a questão dos sistemas existentes, mas também as mazelas, né, e as coisas boas de cada sistema. Ele não vai colocar assim, a opinião do diretor do filme apenas como esse lado era bom, no caso, sei lá, ocidental, oriental, e o outro era o bandido da história, digamos assim, né? Eles vão mostrar, o diretor vai mostrar os dois lados, as duas faces dos dois sistemas, né? Vai mostrar as coisas boas e ruins que ocorreram nesse período chamado de Guerra Fria, com suas implicações principais. Vejamos então mais algumas implicações, né, da Guerra Fria na formação
no surgimento das duas Alemanhas, né? Principalmente a partir da questão do consumo diferenciado. Eu tinha de um lado uma economia socialista associada à Alemanha Oriental, né? Que vai ter o quê? Vai ter como base os planos quinquenais, ou seja, a população acaba consumindo padrões, né, tem padrões de consumo delimitados e restritos. Alguns produtos da cesta básica, por exemplo, são comuns, né, tem preços módicos. Existe ao mesmo tempo um sistema de trabalho coletivo, né, empresas estatais coletivas, onde os salários são iguais e a possibilidade de ascensão social ela praticamente inexiste. De outro lado, eu vou ter a formação de uma Alemanha ocidental capitalista, onde a produtividade e a competição estão na base da linha de montagem de uma fábrica, por exemplo, né? Então, são empresas privadas que visam lucro e para o funcionário crescer, existe uma grande possibilidade desde que ele se adapte a esses processos produtivos, essas linhas de montagem que exigem cada vez mais um funcionário melhor preparado, melhor qualificado. A gente vai ter uma série de implicações, então, a partir da Guerra Fria, ou seja, com o final da Guerra Fria, a gente tem um período básico, assim, né, pelo menos um marco básico desse final, desse período, a questão da queda do Muro de Berlim em 1989, né, quando a gente começa a ter uma reunificação da Alemanha, a Alemanha deixa de ser de um lado ocidental e oriental para ser uma única Alemanha, né, então a gente vai ter implicações muito grandes, não só na Alemanha, mas na Europa como um todo, e esse processo vai ter implicação, sim, na questão da formação da União Europeia. Para o atual estágio de União Europeia, eu tive que passar por um processo histórico, né, de formação, a partir do estabelecimento da Comunidade Econômica Europeia no ano de 1957. Esse é o marco inicial da atual União Europeia, sendo que no início eu tive alguns membros principais na formação, a saber, França, Alemanha Ocidental, Itália, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. Então, esses países são os primeiros integrantes, né, são os países que geram uma espécie de embrião da atual União Europeia. Um mercado que no início era apenas em relação a trocas de algumas mercadorias e alguns acordos bilaterais, em alguns casos, para depois, com o passar do tempo, chegar a um estágio mais avançado, no caso da atual União Europeia. Na sequência, eu vou ter a entrada de novos países, ou seja, alguns países começam a ver que ocorre uma espécie de crescimento, principalmente em relação às trocas de mercadorias entre os primeiros integrantes, e decidem entrar nesse tipo de bloco, no caso, da antiga Comunidade Econômica Europeia. Um outro exemplo de países que entram são os seguintes. Novos membros que entram no bloco em 1973, Reino Unido, Dinamarca e Irlanda. À medida que os novos membros iam adentrando no bloco, a quantidade de países que aumentava, ou seja, o poder de decisão desse tipo de comunidade vai também aumentando, e a tendência é o que? Eu atrair mais membros, né? O número de países que começam a entrar vai aumentando gradativamente. Para vocês terem uma ideia, a gente vai ter uma entrada de novos membros, principalmente na década de 80, quando entram mais novos 3 membros, né? Grécia, Portugal e Espanha, países que possuíam até então economias módicas, economias pequenas, em termos de valor de exportação, em termos de consumo interno, e vão ter um crescimento justamente a partir dessa entrada na Comunidade Econômica Europeia. Na década de 90, eu tenho a entrada da Áustria, Finlândia e Suécia, países que hoje apresentam altos índices de desenvolvimento humano, países com alto poder aquisitivo na sua população, e países que entraram no bloco buscando criar uma espécie de homogeneidade, não só em termos econômicos, mas também em termos culturais, trocas culturais acentuadas dentro já da Comunidade Econômica Europeia, que já começa a estabelecer um critério de União Europeia, ou seja, um bloco já constituído, com critérios definidos, né, com países integrantes que vão, de alguma forma, se adaptar em relação às políticas necessárias para a formação e manutenção desse bloco, no caso da União Europeia. Em 2004, ocorre a entrada de ex-repúblicas soviéticas, ou seja, a União Europeia atinge um estágio de megabloco, né, principalmente com um fator até contraditório. Ex-repúblicas soviéticas que tinham um modelo socialista de mercado, né, um modelo totalmente voltado para o mercado interno, para a não competição, né, visava apenas a questão da distribuição de renda, a questão da coletividade,
E a partir do fim do sistema socialista, a partir do final do sistema socialista, principalmente a partir de 89, boa parte desses países tentam se inserir no mundo do capital, né, o mundo capitalista. E aí tentam entrar na União Europeia, fato esse que ocorre em 2004, né, como exemplo assim, de algumas ex-repúblicas, a Polônia, por exemplo, e a Hungria, conseguem entrar em 2004 na União Europeia, visando basicamente tentar melhorar os seus índices econômicos, índices sociais também, né? Melhorar a questão do emprego, a questão da renda per capita de sua população. Em 2007, com a adesão de Bulgária e Romênia, a União Europeia totaliza 27 países membros. A União Europeia é considerada um bloco de desiguais. Por que um bloco de desiguais? Primeiro, pelas questões culturais e também pelas desigualdades econômicas, ou seja, eu vou ter uma série de países que apresentam altos índices de pobreza, né, principalmente as ex-repúblicas soviéticas que entraram no bloco, e também a questão da formação nacionalista de cada país, as diferenças nacionais de cada país, que vão dar margem para o surgimento de alguns fatores, principalmente em relação à imigração e à xenofobia. Na atual União Europeia, eu tenho uma diferença muito grande hoje em relação ao tipo de mão de obra empregada e ao tipo de desenvolvimento econômico de cada país. Existem diferenças, daí o porquê o bloco ser considerado um bloco de desiguais. Para você ter uma ideia, alguns países como a França têm altos índices de emprego, né, de empregabilidade dentro da sua população, enquanto que países como a Grécia, por exemplo, não possuem ainda tal status, né? Não possuem ainda um desenvolvimento econômico similar ao de países como França, como a Alemanha, enfim, os países mais ricos do bloco. Então eu vou ter uma margem hoje que vem principalmente da questão do final, né, ou pelo menos da redução dos direitos sociais, da questão do bem-estar social que vem sendo reduzida, um surgimento de sentimentos de xenofobia dentro da população do bloco europeu, principalmente em função da chegada dos imigrantes, que entre a década de 70 e 80, tentando ocupar aqueles empregos que a população europeia não queria, que não pagam tão bem quanto profissões mais rentáveis, por exemplo, os engenheiros, os médicos. Então a população, à medida que vai tendo uma redução nos seus direitos sociais, na questão do bem-estar social, vão querendo reocupar, né, esse tipo de emprego, né? Então, assim, eu vou ter o sentimento de xenofobia, né, que é uma aversão ao imigrante, principalmente imigrante latino, imigrante turco e imigrante africano. E esse sentimento vai dar margem para a formação de grupos neonazistas, principalmente na Alemanha e na França. Nacionalismos. A atuação de grupos extremistas na atual Europa, no atual bloco europeu, tem fundamento basicamente na questão da imigração, né? A gente vai ter o surgimento de políticos que são extremamente nacionalistas, então é um fator de empecilho, como a França, por exemplo, onde a gente tem um político muito influente hoje, que é o Le Pen, um político que diz que a França não deveria jamais ter entrado na União Europeia, ter formado a União Europeia. A França teria que continuar um país nacionalista, com a sua moeda única, no caso o antigo franco, e mantendo as suas questões culturais em dia, né? Ou seja, continuar com essas questões culturais dentro da questão histórica, ou seja, questões aí que vêm de mais de 1000 anos, a formação da França, das questões culturais da França, que não deveriam ser deixadas de lado na criação, né, para a criação de um bloco como a União Europeia. E o número de políticos influentes hoje, principalmente de caráter nacionalista, vem crescendo, não só na Alemanha, mas também em demais integrantes. No caso, na Inglaterra, existem políticos nacionalistas que não querem a entrada do país, ou pelo menos a questão da moeda, né? A Inglaterra ainda não se adaptou à moeda, ao euro. Então isso é um fator primordial para o futuro deste bloco, né? Para o futuro da União Europeia, que diz respeito justamente em relação à questão nacionalista, ou seja, até que ponto um político que prega o nacionalismo vai aceitar a formação da União Europeia, vai aceitar a livre circulação de pessoas, mercadorias e serviços, e vai aceitar ainda, uma coisa mais difícil ainda nesse sentido, a questão da entrada dos imigrantes de fora do bloco, os imigrantes de fora do bloco, para a questão do trabalho, por exemplo, em países como a França. São países que têm o sentimento nacionalista cada vez é mais aumentado em relação à União Europeia, ou seja, existe um sentimento de aversão ainda em relação ao bloco europeu, em relação à União Europeia. Ao mesmo tempo, outro fator que vai acabar, digamos, diminuindo a questão da homogeneidade da União Europeia, ou seja, não tem uma constituição ainda de um bloco realmente efetivo, diz respeito à questão
da formação do bloco a partir de desigualdades econômicas, né, entre os membros integrantes. Existe uma série de países aí que não tem altos índices de consumo, que existe população basicamente rural, ou seja, existem áreas, no caso, mais industrializadas, e de outro lado existem áreas menos industrializadas, áreas mais rurais, com índices de rendimento menores, né? Isso não é benéfico para a questão do bloco, porque se o bloco quer se homogeneizar, isso já está na pauta da União Europeia há muito tempo, a gente tem que ter uma homogeneidade também em termos industriais, ou seja, boa parte dos países integrantes do bloco tem que ter altos índices de industrialização, tem que ter altos índices tecnológicos, desenvolvimentos de novas tecnologias, principalmente a partir de centros tecnológicos e universidades. Então, assim, a gente vai ter alguns países que apresentam uma série de problemas em relação a essas desigualdades, a saber, 3 países principais nesse sentido: Portugal, Espanha e Grécia, ganhos e perdas. 3 países que entram tardiamente, principalmente na década de 80 no bloco, e acabam de alguma forma sofrendo com essas consequências de entrar justamente tardiamente no bloco. Primeiro, no caso de Portugal e de Espanha, né, são países que hoje até possuem um certo índice industrial, principalmente a partir da sua entrada, porque na Constituição da União Europeia, justamente para tentar agregar esses novos membros na questão do consumo, na questão da indústria, na questão da melhoria da renda das populações internas desses países, o bloco dos ricos, digamos assim, principalmente França e Alemanha, vão tentar fazer uma espécie de pacto, né, para tentar ajudar financeiramente os novos membros. Então, assim, na década de 80, quando Grécia, Portugal e Espanha entram nesse bloco, eles recebem grandes ajudas financeiras para tentar se modernizar, tanto em termos industriais quanto em termos tecnológicos, né, principalmente em relação à questão da urbanização. Você vai ver hoje países como Portugal e como Espanha, eles já apresentam um alto índice de urbanização, de modernização, inclusive, nessas urbanizações, com a construção de shoppings extremamente modernos, fábricas também de automóveis, de eletroeletrônicos extremamente modernas, né? Ao mesmo tempo eu vou ter um aumento da renda per capita da população desses países. E no caso da Grécia, ainda é uma questão tímida, né? O país ainda não conseguiu ter um índice industrial tão compatível quanto o de Portugal e de Espanha. Grécia, vocês vão ver assim a questão de Jogos Olímpicos, por exemplo, né? A Grécia é o berço dos Jogos Olímpicos, então nesse sentido a União Europeia, justamente em função dos Jogos Olímpicos, tenta inserir capitais para o desenvolvimento do país. Os Jogos Olímpicos, digamos, serviu para atrair um número maior de turistas, né? A Grécia é um país importante em relação ao turismo, mas esses jogos acabam alavancando outros investimentos que não apenas para o turismo. Então, o país começa a ter também um desenvolvimento econômico a partir da sua entrada na União Europeia e vai ter sérios impactos, principalmente na questão do trabalho e na migração de turcos para a Grécia. Então, assim, existem alguns conflitos internos que ainda não permitem com que a Grécia, não façam com que a Grécia ainda tenha índices econômicos tão bons quanto os índices da Alemanha e da França, por exemplo. Então, nesse sentido, a gente vai ter 2 fatores principais, né, 2 fatores responsáveis pela melhoria econômica de Portugal, Grécia e Espanha, a saber, as inovações tecnológicas e melhorias infraestruturais. A União Europeia, como bloco efetivo, né, ainda a gente tem uma série de implicações, nacionalismo, xenofobia, imigrações. Será que a União Europeia já constitui realmente uma unidade europeia? Essa pergunta ainda tem alguns capítulos, né? A gente precisa nessa novela da União Europeia alguns capítulos ainda para chegar ao seu final, né? Para mostrar realmente se a União Europeia vai se efetivar como bloco, vai acabar criando uma unidade mesmo, um pacto quase que federativo. Existem alguns autores que dizem que no futuro a União Europeia vai ser um único bloco, como uma espécie de um único país, não existirão mais fronteiras, não existirão mais nacionalismos. Em contrapartida, existem outros teóricos que dizem que não, que o nacionalismo sempre vai prevalecer, as questões culturais de cada país vão prevalecer, e a União Europeia vai continuar sendo apenas um bloco que visa o aumento das trocas comerciais entre os integrantes e em relação a países de fora do bloco, ou seja, expandir as mercadorias. Ao mesmo tempo, eu tenho hoje a formação de um parlamento europeu, ou seja, existem tentativas de unificar o bloco, de criar uma unidade política, econômica, cultural na União Europeia. O Parlamento Europeu, para você ter uma ideia, ele funciona em função, aliás,
do número de integrantes, do número de populações integrantes de cada membro, ou seja, em alguns países que não possuem tanta população, possuem, por exemplo, 15, 20 milhões, vão ter um número muito menor de integrantes no Parlamento Europeu, que tem sede em Bruxelas, na Bélgica. Na tentativa da criação da unidade política e econômica europeia, foi criado o euro, né, uma moeda única. Mas ainda assim, o euro não é uma moeda única, porque alguns integrantes da União Europeia não aceitaram instituir, né, o euro como moeda local, como moeda nacional, em detrimento de uma moeda anterior. Por exemplo, a Inglaterra e a Dinamarca ainda continuam com as suas moedas locais. Enquanto que países como a Grécia abandonaram moedas históricas, por exemplo, o dracma na Grécia, uma moeda que tinha mais de 2.000 anos, foi substituída pelo euro, né? Principalmente aí final do século XX, início do século XXI. Então hoje o euro já é uma moeda forte em mercados internacionais, fora da Europa, obviamente. Está mais bem cotado atualmente do que o dólar, por exemplo, ele vem já há alguns anos com uma cotação melhor que o dólar. Não sei se vai substituir o dólar, que hoje é considerada a moeda principal em termos de trocas comerciais mundiais, mas existe uma possibilidade de o euro tornar-se uma moeda, talvez, por que não, mundial, né? Uma moeda importante para as trocas econômicas de caráter internacional, de caráter mundial. Outro passo importante na constituição da unidade política, econômica e cultural da União Europeia foi a criação de um critério, né, principalmente a partir da livre circulação de pessoas, né? Livre circulação que começou basicamente aí entre 2000 e 2001, uma circulação ainda que está, digamos, condicionada aos critérios econômicos, ou seja, novos integrantes, novos membros, principalmente as ex-repúblicas soviéticas, ainda não podem ter parte da sua população circulando livremente nos demais integrantes, nos demais membros da União Europeia. Por que que isso não ocorre? Por que que eu não posso ter um polonês circulando livremente na Alemanha, ou na França, ou na Itália? Porque, nesse caso, eu tenho uma população de países considerados ainda, até certo ponto, frágeis em termos econômicos, em termos de emprego, e provavelmente se esse polonês vai circular dizendo inicialmente que vai a turismo, por exemplo, para a França ou para a Alemanha, no fundo ele pode ter uma outra atitude, ele pode ter um outro interesse, no caso o interesse do emprego, ele pode circular e acabar permanecendo dentro desse país, gerando o quê? Um sentimento talvez maior ainda de xenofobia, um sentimento de aversão em relação ao imigrante. Principalmente a partir dos alemães e dos franceses, que não aturaram ainda, não aceitaram ainda a questão da entrada dessas ex-repúblicas soviéticas no bloco europeu. E se esses países foram aceitos pelos demais membros da União Europeia, foi basicamente em função da questão da inserção de novos públicos consumidores, ou seja, o mercado consumidor da União Europeia está se expandindo. E produtos franceses e alemães, principalmente, vão começar a entrar no mercado polonês ou no mercado húngaro, por exemplo. Finalizando então, pessoal, nossa aula de hoje, a gente tem que entender que a União Europeia ainda não é um bloco homogêneo, mas ainda assim a gente tem na União Europeia o melhor exemplo de que um bloco que era meramente econômico pode avançar, mesmo em relação a questões como a questão cultural, e também em relação à questão da livre circulação de pessoas, que se ainda não entrou efetivamente para todos os membros, não está valendo realmente para todos os integrantes, ainda assim, no futuro, quem sabe a gente possa ter uma livre circulação que no mundo hoje é cada vez mais difícil, né? As fronteiras, por mais que eu tenha inovações tecnológicas hoje com a internet, por exemplo, as fronteiras, né, as barreiras existentes entre os países ainda existem, e para circular livremente nesse mundo apenas como turista, né, como potencial injetor de capital num país lá que eu vou fazer um turismo. Agora, para circular livremente, principalmente em função do trabalho, ainda não existe no mundo uma livre circulação. E a União Europeia, nesse sentido, é, digamos que o embrião desse novo momento, digamos assim, nas relações intrablocos e extrablocos, né, em relação aos blocos como um todo, em relação à União Europeia também internamente. Bem, pessoal, a minha dica de estudo hoje é a seguinte: assistam ao filme Adeus Lenin, um filme que vai mostrar basicamente as diferenças entre a Alemanha Ocidental e Oriental, tanto em termos de consumo quanto em termos ideológicos, né? As implicações que isso vai trazer, inclusive, para a formação da União Europeia, né? Porque a partir da queda do Muro de Berlim em 1989, eu vou ter todo um sistema
capitalista que vai acabar prevalecendo na Alemanha, que vai fazer com que a Alemanha cada vez mais se insira na União Europeia. Então é uma dica importante, eu recomendo. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Bons estudos!